Tudo bem, pessoal? Aqui é a Prof. Rafa e hoje, então, essa videoaula vai ser dedicada à atividade avaliativa que vocês vão desenvolver. Então, na verdade, é mais uma maneira de auxiliar vocês aí no desenvolvimento dessa atividade. A gente vai conversar um pouquinho de maneira mais objetiva a respeito do movimento Pop Art, né, para que vocês possam desenvolver esse trabalho. Então, vamos lá. Vocês sabem, então, que o movimento Pop Art ele surge lá nos Estados Unidos, entre a década de 50 e de 60, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ele vai se desenvolvendo por outros países, né? Assim como a maioria dos movimentos artísticos se faz. E aí, pessoal, o movimento Pop Art, ele trabalha principalmente, né? Ele se apropria principalmente dos elementos da cultura em massa, das histórias em quadrinho, de produtos comerciais, produtos industriais, produtos que nós consumimos no dia a dia. Enfim, é um movimento que trabalha com elementos da cultura de uma maneira geral, tanto da baixa cultura quanto da alta cultura. E os artistas desse movimento, eles desenvolveram uma linguagem toda em cima desse momento que estava acontecendo na história, né, de uma revolução industrial, de uma indústria cultural que está se formando. E aí eles se apropriam desses elementos e desenvolvem trabalhos artísticos, certo? Esses trabalhos têm por característica principal, além dessa temática que se apropria desses elementos, a reprodutibilidade da arte, ou seja, a arte ela vai se contrapondo àquele ideal de que um objeto artístico, uma pintura, ela é única, né? Então, ela questiona esse conceito aí da obra de arte. E é possível, então, que a gente perceba que muitos artistas produziram muitas obras que são idênticas, né? Um deles foi o Andy Warhol, que nós vimos lá no início do bimestre aquela pintura com as sopas Campbell, em que ele faz várias reproduções da mesma imagem, né? Se apropriando, então, de um produto de consumo, né? De um produto alimentício ali. E, então, a arte ela vai vivendo um momento bem diferente. Outros artistas estão trabalhando com a linguagem das histórias em quadrinho, como Robert Roy Lichtenstein, né, em que ele se apropria daquela linguagem dos HQs e constrói, então, obras muito bacanas, muito interessantes. A gente tem Robert Rauschenberg, que trabalha com colagens, com assemblagens, misturando aí elementos muito interessantes. Nós temos artistas que trabalham com objetos artísticos tridimensionais também, como Oldenburg, que constrói esculturas em forma de alimentos, de hambúrguer, de sorvete. Outros artistas que fazem quadros que representam tortas, enfim. A gente vê uma temática que fala de coisas que nós consumimos no dia a dia. Então essa é uma das grandes características. E aí o Andy Warhol, que foi o artista que nós mais vimos, ele utiliza-se então da técnica da serigrafia, da fotografia e também da videoarte. São técnicas que podem ser reproduzidas, né, de maneira mais simples. Então, aprendemos que a serigrafia é uma técnica de impressão na qual o artista tem uma matriz que pode imprimir várias vezes a mesma cópia daquela imagem, né? Enfim, então as características mais marcantes desse movimento seriam essas, né, para a gente refletir. O uso dessa temática de uma cultura de massa, né? Um momento em que uma indústria cultural está se desenvolvendo,
o uso da reprodutibilidade da imagem, né? Tanto que nós vemos muitas obras que tem várias figuras repetidas e aí ele trabalha fundos diferentes, né? Então, essa questão do conceito da repetição é muito forte na pop art. Enfim, então, pessoal, eu acho que essa aula foi mais pra gente relembrar um pouquinho mais sobre o conceito desse movimento que aconteceu, né? Sobre a importância, sobre toda a contribuição que ele traz para a arte, para as nossas reflexões também, né? Porque é um movimento que ele fala que ele traz uma discussão a respeito do consumo. E aí, nós temos outros artistas que nós conhecemos, como Katie Haring, mas que daí vem de gerações futuras, né? Lá, mais na década de 80, que se inspiravam, então, nesses conceitos, né? E produziam obras que dialogavam aí com esse movimento da pop. Eu espero que tenha sido legal essa aula para vocês darem uma refrescada aí nos conceitos desse movimento tão bacana que a gente aprendeu. Uma curiosidade legal também para vocês saberem é que o nome da pop art ele provém de uma colagem que está lá na apostila de vocês, na página 8, de um artista chamado Richard Hamilton, e ele faz uma colagem, que era uma técnica que era bastante desenvolvida aí nesse movimento da pop, em que ele coloca um homem, né, uma figura de um homem segurando um pirulito, e lá no rótulo do pirulito está escrito Lollipop. E aí um curador de arte, que nós também conversamos um pouquinho a respeito do papel de um curador artístico, esse curador inglês, lá em 1956, ele tem conhecimento dessa obra, e aí ele observa lá aquele rótulo, então ele intitula como pop art, em referência àquele pirulito lá que tá nessa colagem, que é bastante interessante e que também é uma técnica muito utilizada lá na pop. Certo, pessoal? Então é isso. Seria bem bacana se vocês, por exemplo, utilizassem a técnica da colagem aí no mapa mental de vocês, no mapa criativo, né? E eu fico aguardando, então, os trabalhos de vocês, e qualquer dúvida, a prof tá lá no grupo 9º ano de arte. Tchau, tchau, tchau.